Fala, rapaziada. Continuando, então, aqui, a gente vai resolver a letra H, que pede para calcular e justificar o limite da função raiz cúbica de x quando x tende para menos 3. Aqui a gente não tem problema também, né? Para calcular esse limite, basta substituir o valor de x por menos 3, né? Então, a gente vai obter que o limite, quando x tende para menos 3, da função raiz cúbica de x é igual a raiz cúbica, né, de menos 3, certo? Lembrando que a função raiz cúbica ela é contínua em toda a reta real, né? Então, não há restrição aqui dentro desse radical, porque o índice da raiz é ímpar, né? Então, pode ter aqui dentro um valor negativo. Só que a gente precisa provar, né? Justificar o limite por epsilon e delta. Vamos lá, então. Vou começar aqui. Colocar novamente a definição, né? Vocês já sabem dos vídeos anteriores, aí eu já peço que, se você não assistiu os vídeos anteriores, por favor, considere assisti-los. Peço também que você se inscreva no canal, deixa um joinha, se não gostou, dá dislike, não tem problema, comenta alguma coisa, compartilha, tá? Isso ajuda bastante a gente. Então, colocar a definição aqui é a seguinte, para todo epsilon, né? Epsilon maior que zero, dado, né? Vai existir um delta maior que zero, ou seja, são dois números reais bem pequenininhos, né? Na verdade, são arbitrários, mas a gente considera aqui epsilon e delta pequenos, né? E isso tais que, né? Esse T aqui significa tais que. Sempre que o módulo de x menos p for menor que aquele delta, né? Delta vai ser dado em função de epsilon, isso vai implicar que o módulo da função menos o limite vai ser menor do que epsilon, certo? Isso aqui é a definição de limite. Faltou colocar aqui a parte inicial, mas eu já vou corrigir, que é o seguinte, que é o limite, opa, limite de uma função f de x é igual a L, né? Quando x tende para um ponto P, se e somente se, ou seja, isso aqui tem que acontecer. Deixa eu ajeitar aqui a minha flechinha. Se somente se, que ela ficou muito estranha. Opa, melhorou. Bom, então eu vou aplicar essa definição na função que nós estamos analisando, né? Então vai ficar assim. Vou colocar aqui x menos 3, lembrando aqui que esse sinal negativo é da definição, e esse sinal negativo aqui junto do 3 é devido ao sinal do 3, né, que é negativo. Então, x menos 3 é menor que delta. Isso deve implicar que o módulo da função, a função é raiz cúbica de x, menos o limite, que no caso aqui é a raiz cúbica de menos 3. Isso aqui tem que ser menor do que um valor epsilon. Bom, agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, na verdade, trabalhar com essa expressão, né? Geralmente aqui, a gente a gente pode fazer tanto a ida quanto a volta, mas nesse caso eu vou mexer com esse lado aqui, com esse módulo menor que epsilon, e tentar forçar a aparecer aqui x mais 3, né? Aproveitando para fazer logo esse jogo de sinal aqui dentro, vai ficar então que x mais 3 menor do que delta, né? Não vou escrever não, vou apenas copiar aqui de cima, para não ficar copiando todo o tempo. Escrevendo, quer dizer, né? Todo o tempo. Pronto. É isso que a gente precisa. Opa. Não quer ficar na posição que eu quero. Ficou. Tá.
Eu vou colocar uma observação aqui sobre um produto notável que vocês devem lembrar, né? Que é o seguinte. Quando você tem a seguinte situação, ó, a ao cubo, né? A diferença de dois cubos, menos b ao cubo, isso aqui é igual a menos b, que multiplica ao quadrado, mais ab, mais b quadrado. A gente vai usar esse produto notável para forçar a aparecer o meu x mais 3 aqui. Bom, o que acontece é o seguinte, para gente eliminar essa raiz cúbica desse módulo e fazer com que raiz cúbica de x desapareça e apareça aqui no lugar x, né? E a raiz cúbica de menos 3 e apareça menos 3, o que eu preciso fazer para cancelar esse índice é, na verdade, elevar, né, cada um desses expoentes, cada um desses termos aqui ao cubo, né? Então, eu preciso multiplicar por alguma coisa que, no final das contas, vai me resultar nisso aqui, né? X, porque eu vou elevar a raiz cúbica ao cubo, então vai sobrar x, e menos 3. Eu vou elevar a raiz cúbica ao cubo, e também vai resultar em menos 3, né? A potência vai cancelar com a base. E aí, quando fizer o jogo de sinal aqui, vai aparecer o que eu preciso, que é x mais 3. Eu já tenho essa parte aqui, ó, do produto notável. Né? Já tenho isso aqui, que seria o meu A seria a raiz cúbica de x e o meu B seria a raiz cúbica de menos 3. Então, eu preciso multiplicar ali dentro do módulo por isso aqui, ó, a ao quadrado mais AB mais B quadrado. Só que se eu multiplicar por A ao quadrado, né, mais AB mais B quadrado, eu tenho que multiplicar isso em cima e embaixo, ou seja, o numerador e o denominador, para que o resultado dê 1, né, e não altere o resultado. Isso a gente já fez algo parecido no exemplo anterior. Então, eu vou reescrever aqui, né, módulo de x mais 3 menor do que delta. Isso implica que agora a gente vai começar a mexer com esse módulo aqui dentro. Vou até colocar logo um módulo maior aqui, que vai ter um quociente. Né? Vou colocar um parêntese para destacar. Ficar raiz cúbica de x, que é como se fosse o meu a ali na expressão, né? Primeiro termo, menos raiz cúbica de menos 3, certo? Fechei aqui, que é o que eu tinha. Agora eu vou fazer a mágica acontecer. Vou multiplicar por essa expressão aqui, em cima e embaixo, né? Então vai ser a ao quadrado, mas quem é o meu a? O meu a é raiz cúbica de x, então vai ficar assim, raiz cúbica de x ao quadrado, ficar raiz cúbica de x, isso tudo. Eu posso colocar esse quadrado tanto fora da raiz quanto dentro, né? Não tem problema. Vou colocar aqui só para facilitar o espaço, né? Não tem diferença aí, nesse caso, né? Então, vai ser raiz cúbica de x ao quadrado, mais AB, quem é esse AB? Esse AB seria o produto do primeiro pelo segundo, então eu vou fazer o produto da raiz cúbica de x pela raiz cúbica de menos 3, então vai ficar assim, raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de menos 3, mais b ao quadrado, ou seja, o segundo valor, né, o segundo termo ao quadrado. No nosso caso, o segundo termo aqui é raiz cúbica de menos 3, então vai ficar raiz cúbica, vou colocar assim, menos 3 ao quadrado. De novo, tanto faz elevar dentro ou fora, né, não vai alterar o resultado
esse expoente 2 aí. Vou logo copiar aqui, porque a gente vai precisar multiplicar em cima e embaixo, né, como eu já expliquei, pelo mesmo valor. Vou segurar aqui, passar o traço de quociente. Pronto. E agora, colocar aqui no denominador o mesmo valor, né, a mesma expressão. Note que a expressão que a gente multiplicou em cima, dividida por ela mesma, não altera o resultado, né? Isso aqui continua sendo menor que epsilon, porque eu estou multiplicando, na verdade, aquele módulo por 1. Deixei aqui, então isso aqui é menor do que epsilon. Bom, não vou ficar escrevendo toda vez aqui x mais 3 menor que delta, no final a gente faz a comparação. O que acontece, então, é o seguinte. Aqui embaixo, né, a gente vai permanecer com o denominador. Vou colar de novo ele bem aqui. Só que em cima, né, na parte do numerador, a gente acaba de fazer aparecer o seguinte. Deixa eu colocar aqui o traço de quociente. Essa expressão aqui, ó, raiz cúbica de x menos raiz cúbica de menos 3 multiplicada por isso, né, pelo primeiro ao quadrado, mais o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, é exatamente o primeiro termo elevado ao cubo menos o segundo termo elevado ao cubo. Então, isso daqui vai ser igual a raiz cúbica de x elevado ao cubo menos a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. E isso daqui é menor do que epsilon. Bom, deixa eu copiar esse valor. Vou ver aqui. Porque agora a gente vai fazer o seguinte. A raiz cúbica elevada, né, ao cubo, você pode cancelar esse expoente com a raiz, né? E aqui a mesma coisa também. Ah, aqui é menos 3. Só corrigindo. A raiz cúbica de menos 3, aqui também vai ser menos 3. Então, quando você faz isso, você desaparece com essa raiz e você desaparece com aquele expoente. Então, raiz cúbica de x elevado ao cubo, isso aqui é o próprio x, né? Vou colocar aqui o sinal de menos. E raiz cúbica de menos 3 elevado ao cubo é o próprio menos 3. Então, o resultado desse outro termo será menos 3. Bom, observa que aqui já começou a aparecer o que a gente queria, né? Porque aqui eu tenho, olha, o que é que eu tenho aqui? X menos com menos aqui fica positivo, então eu tenho x mais 3. E aqui embaixo eu tenho o seguinte, tenho raiz cúbica de x quadrado mais raiz cúbica. Eu posso colocar esse produto dentro da mesma raiz, então vou colocar aqui para economizar espaço. Raiz cúbica de menos 3x, né? Mais a raiz cúbica de menos 3, só que esse menos 3 está elevado ao quadrado. Aqui. Menos 3 ao quadrado. Pronto. Passa aqui o tracinho do quociente. Perfeito. Isso aqui é menor do que epsilon. Vamos analisar agora o que acontece. Na verdade, a gente vai fazer uma análise parecida com o item anterior, né, da letra G, em que a gente vai comparar
esse quociente, né, com esse quociente dentro do módulo com outro quociente dentro de um outro módulo sem esses termos aqui que contém x. Então, o que acontece é o seguinte. Vou copiar de novo. Aí eu vou acrescentar um outro módulo aqui para a gente analisar. Aqui a gente tem a seguinte situação. Esse módulo, ele sempre será menor ou igual a esse outro módulo aqui que eu vou colocar agora. X mais 3 sobre raiz cúbica de menos 3 ao quadrado. Por que esse argumento é válido? Então, vamos fazer a seguinte análise. Como o x está tendendo para menos 3, x é menor que zero. Né? Para um x negativo, a gente tem que esse denominador aqui ele é positivo, porque eu tenho menos 3 multiplicado por um valor de x que é negativo, então esse produto aqui dentro do radical é positivo. X ao quadrado é positivo, né? Então eu estou somando três valores positivos aqui. Raiz cúbica de menos 3 ao quadrado, que também é positivo. Então, esse módulo ele é menor ou igual que esse módulo aqui. X mais 3 sobre raiz cúbica de menos 3 ao quadrado, né? Isso aqui é menor que epsilon. Menor do que epsilon. Então, a gente pode concluir, vou aplicar aqui, que o módulo de x mais 3, tá? Ele é menor, eu vou tirar esse denominador multiplicando o epsilon, né? Ele é menor que raiz cúbica de menos 3 ao quadrado vezes epsilon. Opa, mas olha só, voltando bem aqui, a gente tinha que x mais 3 é menor que delta. E aqui nós chegamos à conclusão que x mais 3 é menor que raiz cúbica de menos 3 ao quadrado vezes epsilon. Então, o que significa isso aqui? Significa dizer que a gente deve tomar delta igual a raiz cúbica de menos 3 ao quadrado vezes um epsilon, né? O que prova o nosso limite, ou seja, a gente conseguiu exibir aí um valor delta dado em função de um epsilon. Então, a gente conclui, né, que o limite, quando x tende para menos 3 da raiz cúbica de x, ele é igual a, vou colocar aqui, cúbico, é igual a raiz cúbica de menos 3, né, que era o que nós queríamos demonstrar. Valeu, pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.